estamos na década de 60 a 70, onde emergem os movimentos sociais com muita força, impulanças, da mesma forma que nós vimos o Gramsci, em um outro contexto histórico, nós vamos ver o Pulantzas num outro contexto histórico, só que nós já estamos na Itália, nós estamos na França. Nós não estamos nem na Inglaterra nem na Itália, estamos na França. E na França emergem os movimentos sociais. E qual é o papel desses movimentos sociais? O que eles representam no processo de compreensão da transformação política? Como é que eles emergem como atores principais do conflito entre, não mais capital e trabalho, mas entre Estado e movimentos sociais. É tão importante essa percepção que durante 20 anos a teoria política valorizou o papel dos movimentos sociais como atores principais do conflito. E se produziram, se vocês forem, por exemplo, eu já falei do Urban Data, né? Eu acho que o Urban Data é um banco de dados importantíssimo para quem vai estudar movimentos sociais. Né? Por quê? Porque ali estavam condensados todos os trabalhos que foram realizados no Brasil sobre a problemática. A professora Alicia Valadares, ela tem um papel muito importante na documentação desse momento histórico. Por quê? Porque ela era coordenadora de um GT da Unfox, Estado, Estudos Urbanos. E a professora Ana Clara era coordenadora do grupo de estudos da Unfox, Movimentos Sociais Urbanos. Vocês não sabem o que é Unfox? Não. O nome da pessoa e da professora. Alicia Valadares. Super importante nome dos estudos urbanos, porque ela tem uma grande contribuição, principalmente para quem gosta. Quem falou do Engels? Você. Ela tem um artigo sobre o Engels, sobre essa questão, depois eu te dou. Então, para quem quer trabalhar essa questão da habitação, ela tem um trabalho importantíssimo. Passa-se uma casa, para quem quer trabalhar com habitação, passa-se uma casa, um trabalho maravilhoso sobre o processo de produção e apropriação da habitação popular. E ela é um nome importante no nosso campo, e ela é precursora, né, dos estudos urbanos no Brasil. E organizou uma coletânea de textos e trabalhou muito essa questão também naquele contexto histórico. Então, tem uma grande contribuição. Nós vamos ver ao longo da nossa disciplina também como é que essa forma de pensar, ela foi muito importante para a emergência de uma teoria política dos movimentos sociais no Brasil. Então, nós estamos buscando as origens, né, desse debate. E o Pulantzas, ele tem o autocérebro. E o Pulantzas tem um papel fundamental na estruturação desse debate. Eles fazem a origem do processo. Identificam novos atores do processo. Então, por isso, quer dizer, isso está referido ao esgotamento de uma forma de pensar a relação de oposição do capital e trabalho. E estamos diante de uma teoria que veio para definir as novas variáveis que fazem parte do contexto analítico daquele momento histórico. Epistemológico, né? Porque a epistemologia ela vai mudando. Isso é que é a coisa interessante de ver no nosso curso. Esse é o nosso objetivo, mostrar esse processo de transformação. Como é que se transforma a forma de pensar a relação de oposição e os atores que fazem parte dessa relação de oposição. Então, quando a questão do espaço emerge como um novo campo de lutas, reeditar coisa. O espaço passa a ser importante na teoria. Eu acho super importante esse momento do nosso curso, porque nós vamos ver como, nesse momento, o território passa a fazer parte do debate.
uma coisa é você pensar o Estado como representante da burguesia e dos interesses capitalistas. Outra coisa é você pensar esse Estado que emerge como responsável pelas condições de reprodução da acumulação capitalista como um todo. E você pensar no Estado como condição de reprodução da acumulação capitalista como um todo, é você pensar as condições de reprodução da força de trabalho. Não só de gestão da moeda, veja bem, agora é diferente, não é só defesa da burguesia, mas é a gestão da moeda. É muito mais do que a defesa dos interesses da burguesia. Então, o Estado, quando a Suzana Brunhoff escreve esse livro, não tem nenhum motivo, daqui a pouco, é um livro que eu gosto muito, ela vai revelar novas funções do Estado. Quer dizer, ela vai mostrar como esse Estado aí, que ela está vendo, que ela está estudando, ele tem outras funções. E entre elas, a reprodução da força de trabalho. E o que é a reprodução da força de trabalho em termos espaciais? Construção é uma política social de reprodução da força de trabalho. Uma política social de reprodução da força de trabalho. Isso é o fundamento desse novo contexto histórico. Por quê? Porque o Estado passa a garantir a reprodução da força de trabalho na totalidade do processo de acumulação capitalista. Já não é mais na sua singularidade, mas senão na totalidade. E o que precisa? Precisa de educar. Aí vamos ver o que o Althusser diz. Porque o Althusser, ele vai dizer... Deixa eu ver se eu fiz isso. Então, já falei, uma fração do capital... e mais do que isso, já não é mais o interesse de um capital, de uma burguesia, mas é o interesse de diferentes frações do capital. Quer dizer, já não se vê mais o capital como um bloco homogêneo que atua numa mesma direção. Mas o capital, ele vai ter as suas frações e vai ter os seus conflitos também, entre os diferentes capitalistas. Isso também é um avanço. Novos atores. Não é mais aquele bloco homogêneo que faz a defesa da burguesia, mas é uma fragmentação dos interesses capitalistas, porque aí eles vão ganhar entre si. Aí vem mais uma luz que mostra como é que aquele bloco homogêneo ele tem diferentes atores. Porque vai ver que mesmo no início do processo de acumulação era um grupo de capitalistas, não tinha esse conflito. O conflito ele emerge no contexto histórico entre os capitais. Eu não estou ligando a teoria, gente. Eu estou mostrando a sua transformação, estou mostrando a transformação do contexto histórico e da epistemologia. Bom, agora, o estruturalismo. O estruturalismo foi tão importante em termos de avanço do pensamento. Não sei, Gilberto, se eu respondi a sua pergunta. Mas é um avanço, e para mim é um avanço do pensamento contextualizado no novo contexto histórico, no novo momento histórico. É um avanço do pensamento. Tem um avanço do pensamento que revela uma forma de pensar. E essa forma de pensar, ela vai ser aplicada a diferentes campos. Da educação, da psicanálise, da cultura, onde vai e joga para cima uma forma de pensar, onde se busca as determinações estruturais do processo de transformação. E aqui vamos entrar numa reflexão onde não são as atividades conscientes dos homens, mas a estrutura inconsciente que faz a transformação. Ou seja, tem um diálogo com o Gramsci. Também. Mas tem um debate, tem um conflito. Não é? Com Lefebvre, aí pronto. Nós vamos ficar no Lefebvre e no Sartre. Que é o que eu ia dizer agora. Então, estruturalismo e humanismo. Uma coisa é você pensar que as culturas produzem processo de transformação.
outra coisa é pensar que a ação social produz processo de transformação. E aí nós vamos ter um debate entre o Lefebvre e o Sartre de um lado e o Poulantzas e o Althusser do outro, naquele contexto histórico. Por isso a importância desses autores todos, né? Que é um debate sobre as determinações individuais e as determinações sociais do processo de transformação. E uma coisa é o papel do Estado, outra coisa é a política regional. E nesse contexto histórico nós estamos diante de um momento em que a França elabora uma importante política de desenvolvimento regional na França. Foi bom. Perfeito, muito boa lembrança. E o Peru foi transportado aqui para a Amazônia. Os polos de desenvolvimento da Amazônia. A política de polos de desenvolvimento do governo, a Transamazônica, do governo Geisel, né, era toda baseada na teoria geográfica. É muito bom fazer esses vínculos, né, analíticos. Veja bem, eu vou só aproveitar essa oportunidade reflexiva, para mostrar para vocês como é importante que vocês façam esse tipo de associação. Porque eu falei, ele relacionou e produziu uma associação com o conhecimento que ele já detém. Aí o Poulantzas ele chega e diz assim, olha, não existe teoria marxista da ação. E começa a perceber que existem diferentes formas da formação social. Nesse contexto histórico, o conceito de formação, a categoria formação social é muito importante. Por quê? Porque os cientistas políticos eles vão começar a se dar conta de que cada território tem a sua complexidade e precisa ser examinado à luz dessa complexidade, que essa complexidade é diferente, que existem diferentes formas de desenvolvimento local e essas diferentes formas de desenvolvimento local exigem uma análise da formação social em objeto de investigação. Mais uma dimensão do processo, que é as especificidades de cada nação. Por isso esse texto, A Nação, do Poulantzas. E ele vai dizer, então a nação é uma unidade particular de reprodução do conjunto das relações de produção. O que é isso? O conjunto, veja bem, relações de produção. Eu sempre digo, os autores, eles sempre dão um sobrenome nas relações, né? Relações de produção, relações afetivas, relações de vizinhança, relações de alguma coisa, relações econômicas, né? Então, sua constituição acontece nas sociedades organizadas em classes sociais. Essa unidade particular de reprodução do conjunto das relações de produção tem especificidades próprias, porque esse conjunto ele tem uma determinada forma de se reproduzir. Então, primeiro, que eles estão vendo uma totalidade do social que se reproduz e que produz formas desiguais de desenvolvimento. Então, mesmo o fim das classes sociais não permitiria o fim da desigualdade territorial. Porque a desigualdade territorial está associada a uma outra dimensão, que não apenas aquelas que estão inseridas no processo de produção. Então, uma coisa é você pensar o processo de produção na Inglaterra, outra coisa é você pensar e as classes sociais da Inglaterra, e outra coisa é você pensar o processo de produção e as classes sociais no capitalismo monopolista de Estado que estava sendo examinado pelo Poulantzas. Por isso que ele traz a nação, que aí é que vão surgir todas as primeiras teorias da desigualdade entre as formações sociais e das diferentes formas de organização das classes sociais dentro de cada um dos territórios.
Por isso que vem toda uma teoria do desenvolvimento. Porque as teorias do desenvolvimento, elas revelam uma percepção da desigualdade territorial. E aí vai ter toda uma análise da diferença do processo urbano. Enquanto perdurou uma forma de pensar homogênea, nós tivemos uma certa forma de percepção do processo espacial. E quando se altera, quando se introduz a questão do território, começa a se estudar as especificidades espaciais em cada contexto histórico. Por isso que se reconhece na literatura a diferença com países desenvolvidos e não desenvolvidos. E aí começa a separação entre as teorias que são aplicadas nos países desenvolvidos e as teorias que são aplicadas nos países em desenvolvimento. E aí tem mais um conjunto de autores que vão trabalhar as especificidades do processo de organização social e territorial nos países em desenvolvimento, no caso da América Latina. Tem até um livro do Castells que chama Estado e Movimentos Sociais na América Latina. E ele fez uma pesquisa com professores, com pesquisadores da América Latina e escreveu esse livro. Porque a Bolívia tem um conflito muito grande, tanto cultural, porque tem várias tribos, várias tradições e várias línguas. Se fala não sei quantas línguas na Bolívia. E também fundiário, porque não tem delimitação clara dos territórios. Então cada tribo acha que tem um direito sobre a outra, e como não existe uma delimitação clara, todo mundo acha que tem um direito sobre um pedaço maior da terra. Aí tem muitos conflitos. Por isso que o Boaventura foi lá e fez aquela declaração, escreveu aquela, quer dizer, era uma declaração que o Boaventura fez sobre a importância de um Estado multicultural, que pudesse aceitar o outro. E tem nações que ultrapassam as fronteiras nacionais, vamos dizer, no sentido, estão em vários, está no Peru. Não, na Bolívia é interessante, né? Porque o partido do Evo Morales, né? Na verdade não são nem partido, né? Eles são um movimento ao socialismo, ao mais. Então, eles fazendo essa reflexão também de que, acho que de certa medida também de ampliar esse conceito de Estado, né? De estar nos territórios, de ser representativo também para as lutas nos territórios. Não o Estado formal só, o Estado de direito formal, burguês, mas é interessante, ele mantém, lógico, né? Eu acho que tem todas as contradições lá também. Mas o Boaventura é um importante teórico da questão boliviana. Mas tu falando assim, isso acontece na prática, né? E ele dá um caminho, né, para o multiculturalismo, o Estado multicultural, que aceita o diferente. Então é isso, o Lanças é isso, né, na parte da nação. E o fundamento é a transformação do Estado capitalista e a transformação das condições de reprodução da totalidade do conjunto das forças produtivas. Né? E no sentido de que também o Estado ele aparece como produtor das condições gerais de existência de uma nação, como um ator importante no processo de produção da nação. Então não é só o Estado que intervém no sentido de fazer a defesa da burguesia, mas é o Estado que intervém nem apenas de garantir as condições de reprodução da força de trabalho, mas é o Estado que garante a condição da nação. Abriu o papel do Estado e introduziu mais variáveis na formulação teórica. As sociedades se transformam, as condições objetivas se transformam e é preciso produzir um novo conhecimento. E o conhecimento novo só resulta da pesquisa do presente, do que existe. Só produz conhecimento novo quem faz pesquisa empírica.